politização da vacina, sabatinas no Senado e mais um giro eleitoral do Papo Democrático, o seu podcast semanal com esforço de compilação política. Excepcionalmente, nesse episódio não temos a participação do nosso amigo Carlos, que infelizmente está doente e não pôde estar conosco. E aí galera, aqui é o Atanã mais uma vez, e queria dizer que mais protocolar que as sabatinas do Senado, só os 2 minutos de acréscimo no jogo do Vasco. Fala pessoal, aqui quem fala é o Pitanga e como diria o filósofo René Descartes, pensou logo impeachment. Bom, e o ponto alto da semana, que deu em todas as manchetes, foi justamente a politização da vacina e a disputa de narrativas entre o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente Jair Bolsonaro. Nessa semana, o governador João Dória e o ministro Pazuello, o ministro da Saúde Pazuello, haviam acertado uma contribuição entre o governo federal e o governo do estado para aquisições de vacinas vindas da Sinovac, que é a farmacêutica chinesa que tem contribuído com o governo do estado na formulação das vacinas contra o Covid-19. Ao saber da situação, o presidente Bolsonaro interviu e acabou indo contra a ação protagonizada pelo ministro da Saúde. Isso gerou um burburinho na política, em especial pelo fato de o presidente Jair Bolsonaro ter colocado em xeque a credibilidade da farmacêutica chinesa. E aí eu puxo a pergunta para o Atanã para entender ao certo o que ele tem achado desse processo e também para ver se os nossos velhinhos seguirão a cartilha e serão vacinados. Vinícius, na terça-feira o Ministério anunciou a possível compra, do lote de 46 milhões de vacinas. Na quarta-feira, Bolsonaro desautorizou essa compra, falando que nada que não fosse avaliado pela Anvisa e aprovado seria encaminhado para a população. Vale a gente destacar aqui toda a campanha pró-cloroquina e também a própria assinatura de um MP que direcionava recursos para a compra de vacinas desenvolvidas pela Universidade de Oxford, que está no mesmo estágio de desenvolvimento da vacina da farmacêutica chinesa. E, mais uma vez, essa disputa de narrativa entre a vacina chinesa do Dória e a vacina libertadora de Oxford, a gente pôde acompanhar os desdobramentos e as consequências disso no cotidiano político. Então, parte dos parlamentares condenaram essa atitude do presidente. O ministro Pazuello, na melhor forma de manda quem pode, obedece quem tem juízo, já tirou seu corpo da reta e sobrou a disputa de narrativa para Dória e Bolsonaro. Nas redes sociais a gente pode acompanhar que os apoiadores do presidente falaram que o ministro Pazuello estava fazendo campanha para o Dória, já que essa autorização seria direcionada para o estado de São Paulo e faria com que ele ganhasse capital político. Realmente o grande interesse da população é que alguma vacina seja disponibilizada, Eu acho que ninguém vai ficar muito preocupado ali para saber qual que é a bandeira do laboratório que está produzindo. Quer dizer, não no mundo real, No mundo da narrativa, com certeza, tem gente se preocupando com isso. Antônio, eu tenho alguns comentários, Você falou que alguns parlamentares se colocaram contra, e vale até ressaltar que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve em São Paulo na sexta e falou a respeito, inclusive comentou sobre o quão positiva é a relação, em especial no comércio internacional, em relação à China, Então, ele meio que sinalizou positivamente para a postura do Dória. Mas nessa politização, vale ressaltar também que ambos estão sendo erráticos na forma como estão direcionando essa questão da vacina, O governador João Dória deu várias sinalizações sobre prazos para que a vacina esteja circulando no estado de São Paulo, e são prazos que para muitos cientistas eles não estão relacionados com a realidade. Então isso também de alguma forma tem uma base eleitoreira, uma politicagem que é negativa, da mesma forma como o presidente Jair Bolsonaro, sem nenhum critério, falar sobre a qualidade da vacina chinesa. Então, dos dois lados a gente vê muitas ações erráticas. E aí sobre isso eu acho que vale também ressaltar que o Supremo Tribunal Federal entrou na discussão sobre alguns pedidos para que ele se posicionasse em relação à obrigatoriedade da vacina, que é uma outra discussão que o presidente Jair Bolsonaro, por meio de comentários, falou, e por diversas vezes falou que a população não seria obrigada
a se vacinar caso houvesse esse pedido, né? Então, tem essa discussão em voga e que alguns governadores, e o Pitanga até pode comentar mais a respeito, têm se colocado o contrário ao presidente da República nessa posição. Pois é, Vini, querendo ou não, isso teve uma reação e uma comoção por parte dos governadores dos estados, na qual se posicionaram contra e até mesmo criticaram a postura do presidente em relação à Coronavac, que está sendo testada e produzida pelo Butantan. Vale lembrar que essa disputa das vacinas também ocorre a nível estadual e municipal, uma vez que os governos, por meio de laboratórios privados ou até mesmo universidades estaduais, estão fechando parcerias para acelerar não só a produção, mas também para acelerar a fase de testes da vacina, que é fundamental e que pode trazer algum tipo de seguridade. A gente já havia comentado sobre a corrida das vacinas, corrida essa que também não só se dá a nível estadual municipal, mas a nível internacional. E aí, pra gente entender um pouco mais, eu vou deixar uma dica, que é o canal do Thiago de Aragão, que é um analista, um mestre também em relações internacionais, e lá você pode entender um pouco mais sobre a geopolítica da vacina, algo que ele transformou também em livro. Então essa é a minha recomendação, depois que escutar o nosso episódio, vai lá conferir. Lembrando que a Bahia também fechou vários acordos, não só com a Rússia, mas também com a China e com todas as empresas que estão disponibilizando a vacina e que estão em um estágio avançado e que precisam justamente de voluntários para testes. E a última atualização foi aqui no Distrito Federal, onde a vacina russa Sputnik V vai ser disponibilizada para um laboratório aqui do Distrito Federal que já vai começar a produzir essa vacina e logo após pedir a autorização para a Anvisa para começar a fase de testes. Lembrando que a questão chave da postura do presidente também pode afetar a compra, sendo que a ideia é que 46 milhões de unidades da vacina Coronavac, né, da Sinovac na China, possam ser disponibilizadas para o Brasil, sendo que dessas 46 mil, apenas 6 milhões viriam da China, e as demais doses seriam fabricadas pelo Butantan. Exatamente, Pitanga. No final da sexta-feira, a Anvisa liberou a importação desses 6 milhões de doses, né, tanto para a produção aqui no Brasil, quanto para a utilização em primeiro momento. E essa decisão não é relacionada ao pedido feito pelo governo de São Paulo, né? Essa liberação é de um pedido anterior feito pelo Butantan, já com esse interesse de que a produção seja feita no Brasil. Talvez, quem sabe, para transformar a vacina chinesa em brasileira e ninguém se opor a tomar. E tem um fato curioso nesse ponto da autorização da Anvisa, que segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, esse pedido foi feito há mais de um mês e eles não entendiam ao certo por que ela estava travada na Anvisa. E aí, após ter repercutido essa entrevista que ele deu, acho que a Folha de São Paulo, eles acabaram aprovando na sexta-feira. Então, assim, não entenderam ao certo qual foi o critério usado pela Anvisa para terem essa celeridade e aprovarem agora na sexta-feira. De relevante no Poder Legislativo, a gente teve mais uma semana de esforço concentrado para sabatinas de autoridades. Então, a partir de segunda-feira, as comissões, do Senado Federal e o plenário começaram a analisar os nomes indicados pelo presidente da República para assumirem diretorias das agências reguladoras. De interessante mesmo, teve só apreciação da indicação do Cássio Nunes para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E também um pouco de emoção na sabatina de Jorge Oliveira para o cargo no Tribunal de Contas da União. Sobre as agências reguladoras, nós tivemos novos nomes aprovados para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para a ANAC, que cuida de aviação civil, para a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e entre outras. Também foram aprovadas as indicações para compor a primeira diretoria da recém-criada Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você com certeza já lembra disso, a gente falou da NPD quando aprovaram a Lei Geral de Proteção de Dados. Com a definição da diretoria para a NPD, agora as leis de proteção de dados da internet e privacidade vão poder ser devidamente regulamentadas. Voltando um pouco sobre as sabatinas, tanto do Cássio Nunes quanto do Jorge Oliveira, muitos parlamentares destacaram que foram sabatinas meramente protocolares, já que para quem acompanhou não consegue tirar nenhuma percepção do que será o Cássio Nunes como ministro da Corte, né? Então, a indicação se mostrou muito bem sucedida, né? Foi uma indicação que foi aprovada, mas em termos de informação para a população e também do modus operandi de Cássio Nunes como ministro da Corte, não teve nada de muito interessante. Na sabatina das agências reguladoras, aconteceu o mesmo.
já que muitos dos nomes que foram sabatinados já ocupavam os cargos de forma interina nas entidades. Então, foi realmente uma semana ali para fazer o que estava atrasado no Senado. Boa, Tanã. Tem um comentário sobre a sabatina do Cássio Nunes, né? E como você muito bem falou, a sabatina não permitiu com que a gente conhecesse um pouco mais sobre como seria a atuação dele como ministro do Supremo Tribunal Federal, e talvez tenha sido até essa a intenção dos parlamentares no momento da sabatina, tendo em vista que eles também eram responsáveis por fazer as perguntas que ele teria que responder. E como a gente já sabe, né, o Cássio Nunes ficou quase 2 a 3 semanas, negociando os bastidores de Brasília para que essa sabatina fosse a mais, não breve, mas a mais tranquila possível, e para que ele já tivesse quase a plena certeza de que ele seria nomeado. E aí, sobre esse ponto, vale até ressaltar um comentário do Walter Mairovich na CBN, no qual ele fala que faltou um pouco de sinceridade para o Cássio Nunes, e que em vários momentos da sabatina ele levava em consideração o atual cargo dele como desembargador para dizer que ele não poderia colocar a sua opinião, tendo em vista que isso poderia ir contra a sua posição como desembargador atual e como futuro ministro. E aí vale também trazer que, querendo ou não, essa semana, e como a Tana mesmo falou, a gente conseguiu ver não só a sabatina do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também daqueles que atuarão junto às agências reguladoras e também no Tribunal de Contas da União, que a gente conseguiu enxergar um pouco mais sobre uma das funções do Senado, e uma função extremamente relevante, porém muitas vezes protocolar, como a Tana citou, que é a de sabatinar as nomeações do presidente para ratificar aquilo que ele faz também, que é poder de fato do presidente da República, que é nomear para essas instâncias do governo. Vinícius, o Cássio Nunes utilizou ali uma interpretação da lei orgânica da magistratura para dizer que ele não poderia comentar nada que está em tramitação no Supremo, e também disse, como você mencionou, que pelo fato de ser desembargador, ele não podia comentar nada porque poderia ser punido pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, assim, mais seguro do que o Cássio Nunes, eu acho que nenhuma sabatina na história do país. Último comentário, lembrando a campanha que se a gente chegar a 1000 pessoas no Instagram, a gente faz um TikTok. Vale entrar também no nosso Instagram para ver o post sobre as agências reguladoras. Tá lá, curte, compartilha, dá uma lida e interage com a gente. Para essa semana, a nível estadual e municipal, além das eleições, um fato também chamou muita atenção. Após quase 17 horas de sessão, iniciando às 9 horas da manhã de sexta e terminando na madrugada de sábado, o Tribunal Especial montado para julgar o processo de impeachment do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, e da vice-governadora Daniela Rainer, acabou decidindo que o governador Moisés será afastado do cargo para posterior julgamento do processo de impeachment, enquanto Daniela Rainer foi absolvida na decisão por parte do Tribunal Especial. Os próximos passos desse processo de impeachment foi, como eu falei, na terça-feira, Carlos Moisés será afastado do cargo por 180 dias, enquanto Daniela Rainer irá assumir interinamente o posto de governadora do estado de Santa Catarina. Durante esses 180 dias, o Tribunal Especial ainda irá se organizar para julgar o processo e aí decidirá se realmente o governador será destituído do cargo, isso é, perderá seu mandato, ou também será absolvido como Daniela foi absolvida nessa primeira etapa. Lembrando que durante esse período também ele vai perder os vencimentos, isso é, alguns pagamentos do seu salário. Lembrando que a Assembleia Legislativa nessa semana ainda acabou acatando o segundo pedido de processo de impeachment contra Carlos Moisés na compra de 200 respiradores, que seria de forma fraudulenta. Lembrando que esse processo já chegou também no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e aguarda a formação do Tribunal Especial também para julgar esse segundo caso. Pessoal, já que estamos em estados e municípios, nós não poderíamos deixar de falar das eleições municipais, já que nós temos contribuído com o debate das eleições municipais a partir do nosso quadro Giro Eleitoral do Papa. E essa semana nós inauguramos uma enquete no nosso Instagram para que a gente pudesse escolher qual cidade, qual capital a gente destacaria no episódio. E a disputa foi bem acirrada, em especial entre 3 cidades: Porto Alegre, Belém e Goiânia.
mas aí vale menção também a outras 2 cidades que surgiram lá. Teve Rio Branco, teve Imperatriz, que é a minha cidade. Eu acho, inclusive, que deveria ter sido a escolhida. Mas acabou que a cidade escolhida foi Porto Alegre. E o Pitanga vai trazer um pouco mais como é que tá a corrida eleitoral por lá. Mas antes eu gostaria só de fazer um comentário, né, de que na próxima semana, na semana provavelmente que você vai ouvir esse episódio, a gente vai fazer uma nova enquete e você vai poder escolher qual a capital que você quer ouvir no nosso próximo episódio. Muito bem, Vini. A cidade escolhida essa semana por nossos ouvintes foi Porto Alegre e o cenário lá mostra um certo top 4, vamos dizer assim. A candidata pelo PCdoB, Manuela Dávila, aparece com uma certa folga, com 24% das intenções de voto, seguindo por empate técnico entre 3 outros candidatos que vão praticamente disputar para quem vai com o segundo turno, se esse cenário se manter. E em segundo colocado aparece Fortunati com cerca de 14% dos votos. Nós temos Melo em terceiro colocado em 11% e o atual prefeito Marquesan em 9%. Vale lembrar que esse ano Porto Alegre conta com 13 candidatos na disputa pela prefeitura. Ao todo desses 13, 7 dos candidatos estão com coligações e nós temos as demais chapas, como a gente chama, chapa puro sangue. Isso é, não conta com algum tipo de coligação e ambos os candidatos a prefeito e vice-prefeito são do mesmo partido. Vale lembrar que durante essa semana a Justiça Eleitoral desaprovou a candidatura de Luiz Delvair, do PCO, devido a uma certa falta de entrega de documentos e até mesmo durante a revisão por parte da Justiça Eleitoral. Falando um pouquinho dos candidatos, a Manuela Dávila não é uma grande novidade para muitos dos nossos ouvintes e eu creio que também para o pessoal de Porto Alegre, uma vez que ela foi candidata à vice-presidência na chapa em 2018 com Fernando Haddad. A dobradinha acabou não dando certo no segundo turno, que contou com a vitória do atual presidente Jair Bolsonaro, e dessa vez Manuela Dávila se lança pela prefeitura de Porto Alegre. Como vice de Manuela, ela tem o ex-ministro do Trabalho, Manuel Rossetto, do PT, que pela primeira vez abriu mão de encabeçar uma chapa para o cargo de prefeito. Manuela já disputou a prefeitura em outras 2 ocasiões, uma em 2008 em que ficou em terceiro lugar e a outra em 2012, onde ficou na segunda colocação. Então vale lembrar que Manuela é uma candidata muito forte na capital do Rio Grande do Sul e vamos ver se ela consegue se manter com essa distância e com essa folga e quem sabe até mesmo levar em primeiro turno. Falando dos demais candidatos, José Fortunati vai sair pelo PTB, lembrando que ele já foi prefeito de Porto Alegre em outras 2 oportunidades. Ele assumiu a vice-prefeitura em Paço Municipal pela primeira vez em 2010, e aí uma curiosidade, Paço Municipal é o nome da sede do governo do Poder Executivo Municipal de Porto Alegre, e na época ele era vice-prefeito do José Fogaça, do PMDB, que renunciou para disputar as eleições estaduais. Já em 2012, Fortunati foi reeleito à capital, mas pelo PDT, no primeiro turno com 65% dos votos computados. Lembrando que nessas eleições ele está saindo pelo PTB. Já os demais candidatos, falando logo do prefeito Marquesan ele não só enfrenta um desafio que é a pandemia do coronavírus esse ano, mas também um processo de impeachment na Câmara Municipal de Porto Alegre. Marquesan está sendo acusado de gastar cerca de 3,1 milhões de reais do Fundo Municipal de Saúde em verbas publicitárias. Durante sua passagem política, tanto opositores de Marquesan quanto colegas lembraram que ele era um gestor de pouco ou com nenhum diálogo com o legislativo. Marquesan nega tal situação e, devido à questão realmente do processo de impeachment, isso pode agravar um pouquinho também a imagem do candidato. Na disputa, nesse top 4, ainda temos o Sebastião de Mello do MDB, e atualmente ele é deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e está na disputa pela segunda vez para prefeito de Porto Alegre. Em 2016 ele foi derrotado por Nelson Marquesan, justamente do PSDB, no segundo turno, sendo um nome não tão forte, mas também ele entra na disputa nesse top 4, vamos dizer assim, para a prefeitura de Porto Alegre. Pitanga, é excelente o teu giro, todas as informações que você trouxe, e chamam muita atenção a candidatura e a liderança da Manuela Dávila na corrida eleitoral lá em Porto Alegre, em especial dada essa condição de que ela ultrapassa o atual prefeito, e também o José Fortunati, como você falou, já teve na gestão da capital em 2 mandatos. E aí, o caso da Manuela Dávila liderando a corrida eleitoral lá em Porto Alegre me lembrou 2 pontos que eu gostaria de destacar no meu comentário. Então, o primeiro é que a gente estava até discutindo no nosso grupo interno, que surgiu uma pesquisa que foi até veiculada no jornal Valor Econômico, no qual eles falam que
em termos gerais. O brasileiro que está indo às urnas em 2020, ele é conservador, pessimista e busca honestidade. Então, assim, esse primeiro ponto que revela a pesquisa já vai contra, né, ao fato de que a Manuela Dávila está na liderança da corrida eleitoral, né? Então, de alguma forma, a gente está num cenário tão atípico que a ciência política precisa de alguma forma se reconfigurar no momento de estabelecer algum tipo de parâmetro para analisar, né? O caso da Manuela Dávila, né, enquanto expoente da esquerda, né, ela que foi candidata a vice do Fernando Haddad nas eleições de 2018, não é o único no país, né? Então, aqui em São Paulo a gente também tem o Guilherme Boulos, do PSOL, que tem disputado, né, a terceira posição, atualmente tem disputado a terceira posição, mas que, pelo menos na margem de erro, já se aproxima do segundo colocado, que é o Celso Russomano. Então, assim, ele vem bem na corrida e pode, em alguns cenários, já está como alguém que é favorito para o segundo turno. Também tem um caso de um outro candidato do PSOL, lá em Belém, o Edmilson Rodrigues, que na última pesquisa do Ibope saiu com 38%. E a gente tem o caso do Rio de Janeiro, que também comentava com o Pitanga nos bastidores, que é de uma candidata do PDT, que tem uma ligação com pautas vinculadas à segurança pública e que na última pesquisa do Datafolha já se mostrou em ascensão e já se aproxima do atual prefeito, Marcelo Crivella, que atualmente ocupa a segunda posição, né, entre as intenções de voto, né? Então, nessas 4 capitais, a gente tem essa aproximação de candidatos da esquerda entre as principais posições. E isso mostra que a discussão da realidade municipal às vezes foge um pouco da nossa conjuntura nacional, no qual a gente vê, a partir do nosso atual mandatário, esse perfil um pouco mais conservador e de direita, né? Então, querendo ou não, ainda há muito espaço a ser ocupado pela esquerda e eles têm disputado as eleições. Talvez não tanto pelo Partido dos Trabalhadores, como dentro desse meu comentário não foi mencionado nenhum candidato específico do partido, mas a partir de outros partidos que têm conseguido mais espaço no momento que o Partido dos Trabalhadores tem se desgastado por conta de todos os escândalos que a gente já viu. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio e como já é tradição por aqui, nós chegamos no momento que a gente joga os búzios na mesa e pensa um pouquinho sobre como será a política na próxima semana. E começando pelo meu destaque, eu vou acabar puxando um pouco dos meus tempos de internacionalista, vou falar um pouquinho sobre eleições americanas, né? A gente já está chegando ao desfecho desse período. E o meu destaque é justamente em relação a isso, porque no dia 3 de novembro, que já é daqui a 2 semanas, vai ser o período final de eleições. Tendo em vista que lá nos Estados Unidos os eleitores podem votar antes dessa data final, e a disputa por lá está bem agitada, em especial pelo fato de que as estatísticas mostram, né, que o Joe Biden tem 80% de chances de conseguir a eleição, né? Também a expectativa em relação às eleições nos Estados Unidos também não estão relacionadas ao fato de que o Jair Bolsonaro fez um acordo comercial com os Estados Unidos nessa semana de facilitação do comércio e também se colocou torcendo, né, pela vitória de Donald Trump. Então fica a expectativa para ver como será esse desfecho. Vini, sobre as eleições nos Estados Unidos, realmente, se depender do presidente Bolsonaro, a vitória lá já é de Trump. Todos nós aqui como internacionalistas, né, a gente sabe o que esperar da política norte-americana em termos práticos e o que esperar em termos de narrativa. E no fim a gente entende que os Estados Unidos é a maior potência mundial e que mesmo com Trump ou mesmo com Biden, eles vão continuar sendo isso de toda forma. Mas a minha próxima semana, estou ansioso para acompanhar, quem sabe, a volta dos trabalhos aí no Poder Legislativo. Prometi para todo mundo que não ia falar de senador com dinheiro na cueca essa semana, mas só para deixar destacado aqui que o Chico Rodrigues, que a gente comentou que foi encurralado pela Polícia Federal, indicou o filho dele como suplente. Na verdade indicou não, né? O filho dele já era suplente, Pedro Rodrigues, e se afastou por 120 dias, depois de divulgar um vídeo constrangedor
eu diria com um pedido de desculpas. Da minha parte, as expectativas para a semana que vem é alguma movimentação por parte do processo de impeachment, dessa vez no Rio de Janeiro, e ainda se tratando de impeachment, é ver quais serão os próximos passos por parte do governador Carlos Moisés, que será afastado na terça-feira, uma vez que boa parte do processo de impeachment em relação a esse primeiro processo foram as judicializações que chegaram até mesmo no STF. É isso aí, nosso 14º episódio, é isso aí, estamos envelhecendo. Gostaria de convidar a todos para continuar acompanhando as nossas redes sociais, em especial o nosso Instagram. A gente vai manter a enquete lá sobre o direito eleitoral, então fique à vontade para votar. E muito obrigado por nos escutar em mais um episódio, a gente agradece muito mesmo pela sua audiência. Lembrando que estamos entrando na última semana de outubro e esse mês é marcado pelo Outubro Rosa, mês de conscientização contra o câncer de mama. Não esqueça de visitar seu médico, não esqueça de visitar sua médica, não esqueça também de fazer o exame de prevenção ao câncer de mama. E esse é o recado que o Papo Democrático também deixa para todas as pessoas, se cuidem. Por mais que a pandemia também não tenha acabado, vale lembrar de outros assuntos em relação à saúde e o corpo humano. Com esse baita recado do Pitanga, a gente vai se despedindo e com agradecimentos para a nossa coordenadora de comunicação Beatriz Queiroz e designer Bruna Schiavoccello, nós finalizamos mais esse Papo Democrático. Até a próxima! Valeu, galera, até a próxima, abraço!